Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 5, que traz uma única questão: considerações sobre a pluralidade das existências. Nós começamos esse capítulo na nossa última conversa, a questão 222, que é a questão que traz essas considerações, em torno da pluralidade das existências. Foi iniciada e nós comentamos que iríamos lê-la com tranquilidade, com calma, para entender cada um dos trechos. Nós paramos e vamos começar hoje, no quarto parágrafo desse trecho. Allan Kardec, depois de trazer algumas considerações iniciais, ele começa a levantar alguns pontos em torno de motivos ou justificativas que as pessoas trazem para repelir a ideia da reencarnação. E exatamente por isso ele começa assim: muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. É aquela história assim: para mim isso daí não é útil, então não quero saber disso não, e não existe, pronto, não quero saber dessa possibilidade. Dizem alguns que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Sabe aquela coisa assim: até agora eu só sofri nessa vida, para que eu vou querer enfrentar uma outra vida onde talvez eu venha sofrer mais ainda? É uma das possibilidades de leitura dessa frase. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensar em que tenham de voltar à Terra. E é interessante, só em termos de brincadeira, porque é muito comum da gente ouvir conhecidos, companheiros, amigos, mencionando às vezes coisas do tipo assim: mas eu não pedi para nascer nessa época que tá tão confusa assim na humanidade, não. Quem diria, né? Quem poderia imaginar que no meio desse tumulto todo que a gente está vivendo aí hoje, alguém ia querer renascer nessa época? Não, eu não queria. E a gente vê pessoas afirmando isso com uma certeza que chega a beirar a preocupação. Mas ele segue: perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Aquela história do tipo assim: você acha que Deus está querendo a sua opinião para saber o que ele vai decidir ou não com relação ao universo inteiro? Primeira coisa que ele está pedindo para que a gente pense. Uma de duas. Duas possibilidades existem. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer sem que para isso lhes peça a Deus permissão. Se a reencarnação existe, do tipo assim: sinto muito, a gente vai ter que passar por ela. Deus não está nem aí nesse sentido para a nossa opinião. Ele não pede a nossa permissão para poder tomar as decisões dele. Mas afiguram-se-nos os que assim falam um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. O doente pode até ficar mal-humorado, pode até ficar irritado, mas ele vai ter que enfrentar aquilo até que ele seja curado daquela condição. De certa forma, no caso das vidas difíceis, é desse modo que a gente deveria entender. A gente, querendo ou não, a gente vai ter que enfrentar as etapas de desenvolvimento, ou de cura, ou de tratamento que a gente precise enfrentar. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. É o que a gente acabou de mencionar. Aqueles que precisam passar pela experiência da reencarnação, dentro dessa proposta, de entendimento de que a reencarnação existe, se eles precisarem passar, eles vão passar por esse tipo de experiência novamente. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas, para ter uma justificativa para que se leve a sério. É como se fosse semelhante à criança que está pegando pirraça, no sentido de: eu não quero ir para a escola, mas ela vai ter que ir. Seria mais ou menos dentro desse entendimento. Diremos, todavia, aos que as formulam,
que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que, se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, infeliz, conforme ao que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. É escolha nossa. Nós podemos escolher aquilo que vai ser o nosso dia de amanhã. Mas ele continua. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Fica aí a sugestão para leitura lá daquela primeira parte ainda, né, do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, onde é estudada a questão do panteísmo, que é exatamente essa ideia do retorno ao grande todo, mas aí existe a perda da individualidade, porque é como se nós fôssemos partículas desse grande todo, dessa divindade, entendida dessa forma, que teria se desprendido para viver durante uma época e que depois da nossa morte a gente volta para esse grande todo para fazer parte dessa essência. O que ele está dizendo aqui é que ele está supondo que está conversando com pessoas que acreditem na vida após a morte, não para pessoas que acreditem que não existe nada, do tipo morri, acabou tudo, ou que quando eu morrer eu vou deixar de existir enquanto indivíduo porque eu vou retornar para esse conjunto mais amplo do qual alguns acreditam que a gente faz parte. Ora, pois, se credes no futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto de outro modo, qual a utilidade do bem? Se a gente acredita no futuro qualquer, é aceitável, é certo que a gente entenda também que ele não precisa ser igual para todos, porque se o meu destino futuro vai ser exatamente o mesmo que todas as criaturas, independente do que elas hajam feito ou não, para que eu vou fazer o certo? Se o meu futuro lá na frente está garantido? É essa a pergunta aqui dele, né? A gente tem que entender que o futuro vai depender das ações que cada um de nós fizer, é partindo desse pressuposto. Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, mesmo afetando outra pessoa, uma vez que por isso não ficaria sendo nem melhor nem pior? Se o nosso futuro estivesse garantido, independente das nossas ações, por que a gente aceitaria passar por dificuldades? Por que a gente não tentaria, né, satisfazer todos os nossos desejos, as nossas paixões, independente do que aconteça com o outro ou não? E aí a gente lembra, dentro dessa proposta, que durante muito tempo a ideia, né, de céu e inferno se prestou exatamente a esse tipo de função educativa. Muitas pessoas, vou falar diferente, muitos de nós ao longo da história, deixamos de cometer erros gravíssimos por medo, sim, de ir para o inferno, porque isso era palpável nas nossas existências lá atrás. Então, o que Kardec está pontuando aqui é que a ideia de um futuro igual, comum para todas as criaturas, ela inutilizaria a necessidade de nós agirmos de forma correta, de nós pensarmos em fazer o bem, ou de nós aprendermos a moderar um pouco os nossos desejos em função daquilo que o outro também precisa e assim por diante. Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Se a gente acredita que esse futuro pode ser feliz ou infeliz, dependendo do que eu tiver feito durante a vida, o que a gente espera, que é o que a gente acredita, é que esse futuro seja tão feliz quanto possível e a gente espera que ele dure a eternidade. Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra?
E, pois, com direito a alcançar de um salto a suprema felicidade dos eleitos, eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém que seja tão bom, tão justo, tão equilibrado, tão perfeito, reencarnado nesse momento aqui na Terra, a ponto de poder dizer que com certeza vai para o céu, porque nem mesmo o único pensamento dele justificaria uma previsão diferente. Não. Admitis então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Réprobo aqui é no sentido daqueles que estão à margem, daqueles que estão sendo penalizados de alguma forma pela sociedade, que agiram de forma equivocada por um motivo qualquer. Existem pessoas que estão muito melhores do que a gente, mas o fato de ter pessoas que são muito melhores do que a gente não significa que a gente seja de todo mal, que a gente seja condenável. É isso que ele está lembrando aqui. São considerações para a gente pensar nessa construção que ele está apresentando aqui de explicação em torno da pluralidade das existências. Mas vamos seguir. Pois bem, colocai-vos mentalmente, por um instante, nessa situação intermediária, que será a vossa, que é a nossa, como acabastes de reconhecer, e imaginar que alguém vos venha dizer. Então vamos imaginar, na condição em que todos nós estamos, que alguém chegou para a gente e disse: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Nós não somos tão felizes porque a gente vê criaturas que são mais felizes do que nós. Quereis mudar na deles a vossa posição? Tipo assim, quer chegar na condição em que eles estão? Quer chegar na condição de ser tão feliz como eles são? Certamente respondereis que devemos fazer. A ideia de qualquer pessoa racional, de qualquer pessoa mentalmente saudável, seria buscar o caminho para conseguir atingir essa felicidade plena. Quase nada é a explicação que essa criatura talvez desse para gente. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Sabe aquela coisa assim, imagina que a gente está, vamos pegar o exemplo de escola que a gente coloca com frequência, né? Imagina que a gente está dentro da sala de aula e tinha que fazer um trabalho qualquer para conseguir a nota daquele bimestre e a gente fez o trabalho de qualquer jeito. Só que o professor vira para a gente e fala assim, olha, você quer conseguir a melhor nota? Com isso que você fez aí, não dá. Mas, se você quiser, eu te dou uma chance extra. Vai para casa hoje, quando terminar a aula, refaz o trabalho de forma correta, se esforça um pouco mais, que eu vou te dar a nota que você quer. Exatamente essa a melhor comparação que a gente pode dar aqui. Hesitaríeis em aceitar, ainda que a poder de muitas existências de provações, mesmo sendo mais difícil, mesmo sabendo que a gente ia sair com aquele notão no final do ano, será que a gente pensaria duas vezes ao invés de aceitar essa nova oportunidade? Façamos outra comparação mais prosaica, mais simples ainda. Figuremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recurso, viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. A explicação, a proposta de comparação é essa. Imagina que é uma criatura que está sofrendo muita escassez, apesar de não ser miserável, mas que alguém chega para ele e fala assim, olha, você pode alcançar uma fortuna imensa, você só precisa trabalhar 1 minuto. Como assim, Rogério, 1 minuto? Pois é, os espíritos dizem pra gente que o tempo aqui da Terra de uma existência é o equivalente a 1 minuto, né? Segue. Fosse ele o mais preguiçoso da Terra que sem hesitar diria, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso, para conseguir alcançar uma fortuna? Que importa isso desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações.
Se Deus é tão bom, como é que ele pode querer que eu volte a reencarnar doente, com o corpo cheio de privações, com um monte de dificuldade? Peraí, tem alguma coisa errada. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Entenderam a complexidade aqui da questão? Seria Deus melhor se ele fizesse isso ou se ele desse a oportunidade da pessoa voltar e corrigir o seu erro? É isso que Kardec está questionando dentro desse ponto. 2 industriais contrataram 2 operários. Aí tem uma pequena historinha. Cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto, concordo, autorizo que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. E aí ele traz para a gente a pergunta que a gente encerra a nossa conversa com ela hoje. Será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, que pode ser entendido como aquele que é clemente, né? Atingindo a totalidade da perfeição dessa virtude, seja mais inexorável do que um homem? Deus é inferior aos homens? Só para a gente refletir sobre algumas questões que acabam sendo respondidas com a existência ou com a certeza da reencarnação. Por hoje a gente fica por aqui. Um beijo para vocês.